quais são os crimes, né? O que pode acontecer com Paulo Henrique Costa? O que diz o futuro quando a gente fala sobre Paulo Henrique Costa? Matheus Teixeira, eu quero te ouvir sobre isso, porque o documento, enquanto você vai contando para a gente, lá no item 41 da página 16, o documento diz que tais atos são compatíveis, em tese, com os crimes de... Aí quero te ouvir sobre isso, por favor, sobre essas informações do documento, quais são os crimes que Paulo Henrique Costa pode responder? Interessante essa passagem, Elisa, porque na verdade esse trecho que a gente vê é sobre Daniel Monteiro e ali cita corrupção ativa, ou seja, ele teria sido ativo para cometer a corrupção. Na página 13 a gente tem os crimes que poderia ser enquadrado Paulo Henrique Costa, que daí cita corrupção passiva, ou seja, ele seria passivo da corrupção. Os demais crimes são todos o mesmo: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. Esses delitos, por exemplo, a corrupção passiva pode chegar a 12 anos de prisão, lavagem de dinheiro 10 anos, organização criminosa 8 anos, crime contra o sistema financeiro mais 8 anos. A gente vai somando tudo aqui e pode chegar a até 40 anos de prisão. Gestão fraudulenta também, ou seja, a pena que poderia chegar muito alta. Claro que muito pouco provável, tem toda a investigação, depois a defesa apresenta seus recursos, tenta enquadrar em menos crimes do que é dito inicialmente, mas o ministro André Mendonça já menciona ali na decisão todos esses crimes que poderiam ser enquadrados. Ele traz, a gente vê na tela ali 1.2 Daniel Monteiro, porque o item anterior ele está falando de Paulo Henrique Costa. E depois dele dizer que Paulo Henrique Costa servia como verdadeiro mandatário de Vorcaro dentro do BRB, ele afirma, em tese, claro, porque está no início, tais condutas se amoldam, ao menos em cognição sumária, ou seja, de antemão, num primeiro olhar, ao crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e ilícitos contra o sistema financeiro nacional. São 4 crimes, geralmente as defesas usam isso para dizer, olha, na verdade essas condutas todas juntas não são os 4 crimes, são só 2, e vai todos aqueles recursos que os advogados sabem muito bem manejar. Mas em cognição sumária, é a expressão usada pelo ministro André Mendonça, ele vê a possibilidade de enquadramento em 4 delitos que somados chegam aí próximo aos 40 anos de prisão. Vamos supor que isso a gente está falando, vamos pensar que isso a gente está falando de Paulo Henrique Costa, imagina o que seria Daniel Vorcaro, que nesse caso ele não menciona quais crimes teriam sido cometidos, mas ele era o chefe da organização criminosa, ou seja, Paulo Henrique Costa era, como o próprio ministro diz, um verdadeiro mandatário de Vorcaro. Vorcaro, portanto, estava acima de Paulo Henrique Costa e nesses casos a pena é muito maior. O que reforça a tese de que, caso Daniel Vorcaro não apresente provas novas e robustas sobre o caso do Banco Master, pode a delação até não ser homologada, porque delação premiada só é homologada quando traz fatos novos e quando dá aos investigadores o caminho para chegar a provas. Delação premiada é um meio de obtenção de prova, ela não é prova em si. E o delator tem que mostrar aos investigadores como chegar no dinheiro que foi desviado, novos elementos de prova para conseguir um abatimento de pena. Portanto, se a gente está falando de uma pessoa abaixo de Daniel Vorcaro na cadeia do crime e que já chega a pena que pode chegar a 40 anos, a situação de Daniel Vorcaro, obviamente, é muito mais complicada, o que deixa claro e evidencia que, se ele de fato não trouxer novos elementos, essa delação premiada não irá à frente. Isso está em negociação, ainda não há um prazo para que seja concluída, mas essas novas provas trazidas nesta decisão do ministro André Mendonça deixam isso muito claro. Agora a expectativa no Supremo Tribunal Federal é quando que André Mendonça vai remeter isso ao colegiado e se vai remeter. Vamos lembrar que no caso de Daniel Vorcaro, ele submeteu a decisão à segunda turma do STF. Geralmente o ministro tem essa prática de submeter a turma as decisões ao referendo dos colegas. No caso de Daniel Vorcaro, o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito, sem maiores explicações, apenas declarou a suspeição como determina a lei. A lei
não obriga o magistrado a dar explicação sobre uma declaração de suspeição. E agora, caso ele submeta a decisão à segunda turma, a gente vai voltar ao debate. O ministro Dias Toffoli vai participar ou não vai participar? Além dele, temos o ministro Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. No caso da prisão de Daniel Worcar, o placar foi 4-0. 2 votos que em menos de 50 minutos acompanharam André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. O ministro Gilmar Mendes esperou o final do prazo, porque era um julgamento em plenário virtual, o que significa que os ministros têm um prazo geralmente de 1 semana ou 10 dias para incluírem seus votos no sistema. O ministro Gilmar Mendes, no último dia, deu o seu voto para acompanhar André Mendonça, manter a prisão de Daniel Worcar, mas com uma série de críticas à decisão do colega. Agora a gente deve ter mais um capítulo desse embate. Ainda não há informação sobre um julgamento colegiado dessas prisões, mas a prática comum do ministro André Mendonça é sim submeter aos colegas. Isso é praxe, mas muitas vezes isso está no tempo do próprio relator. Ele pode decidir, por exemplo, se pede à presidência da segunda turma, Gilmar Mendes, a instalação de um plenário virtual extraordinário para julgar isso com celeridade. No caso de Daniel Worcar, ele não fez isso, tomou a decisão, esperou abrir a outra plenário virtual, que era 10 dias depois mais 10 dias de plenário virtual aberto, enquanto isso segue válida a decisão individual. Agora a gente já está aqui em contato no Supremo para entender quando vai ser esse julgamento, se vai haver e qual vai ser o formato. Pode ser também, claro, num plenário físico, ali o julgamento ao vivo. Como o caso de Daniel Worcar, que era mais delicado, foi no plenário virtual, o que se deduz é que a probabilidade maior é que seja novamente no ambiente online, Elisa.